Olá, estamos de volta, hoje é a aula 32. Hoje a gente vai falar sobre poesia e filosofia, né? O professor Olavo vai, de alguma forma, continuar o 31, que ele fala de forma e matéria, né? Aquela distinção aristotélica, e vai tratar essa distinção entre filosofia e poesia, tá? Ele vai falar por que um é como se fosse o singular e como se fosse o universal. Só é possível chegar no universal pelo singular e vice-versa, certo? Mas antes, ele dá primeiro uma técnica de relaxamento, né? Eu acho que essa técnica está no livro do Narciso Virala, Exercício de Consciência. Então, aqui que é a técnica. Primeiro você olha um desenho das articulações do corpo humano, né? Olha o desenho das articulações do corpo humano. E aí deita, fecha o olho e pense que cada articulação do seu corpo, começando pela sua cabeça, pelos ombros, braços, até chegando no pé, cada articulação do seu corpo está dando uma pequena distância, mínima, né? Tá, sei lá, milímetros ou centímetros no máximo. Tá? E aí seu corpo vai se relaxando, vai se relaxando, se relaxando, se relaxando. Naturalmente, fatalmente, você vai acabar por dormir, tá? Mas ele fala que essa técnica vai te fazer dormir de forma semiconsciente. Então você vai como que pegar o sonho, vai sonhar com uma coisa que você vai compreender o sonho, de alguma maneira. Mas ele fala que a gente não pode interpretar o sonho como se fosse uma coisa absolutamente objetiva. O sonho é como uma obra de arte. Você olha para uma obra de arte, você não a interpreta dessa maneira, como se fosse uma coisa absolutamente objetiva, né? Uma obra de arte é uma realidade, né? É como se você pegasse o olhar do pintor ou do escultor, né? E visse pelos olhos dele a própria realidade, né? Então aquilo ali é uma descrição. O sonho, então, de alguma maneira, é assim também. E antes dele entrar nessa parte de forma e matéria, ele ainda fala da diferença entre uma pessoa que estuda Aristóteles a vida inteira e descobre nele a teoria dos quatro discursos, né? Ou seja, ele não teve uma atividade criativa, assim, só descobriu o livro, que já seria um grande feito, naturalmente. E a outra é uma pessoa que faz uma própria filosofia e dentro da própria filosofia ele descobre a teoria dos quatro discursos, que é o caso do Olavo de Carvalho, né? Ou seja, aí existe uma atividade criativa ali, certo? Então, com isso, ele mostra a diferença que tem entre um filósofo, de fato, e só um estudante, né, de alguma maneira. E mostra também como é que a obra dele, ela não tem uma unidade, né? Ela não tem uma unidade como se fosse uma coisa, como é esse caso dessa pessoa que estuda Aristóteles. A unidade dele é Aristóteles, né? Ou seja, ela não tem uma unidade editorial, como se fosse um livro, não. Você vai vendo aqui que tem coisas de distintas de filosofia da história, filosofia da ciência, filosofia. Ele estuda um monte de coisa, um monte de coisa. Não dá para pegar lá, é isso aqui, não dá. Né? Talvez a unidade que seja, seja realidade, certo? E aí ele entra no assunto falando da seguinte maneira, né? A gente não consegue pensar, né? A gente não consegue pensar com a coisa em si, né? A teoria da aprendizagem de Aristóteles. A gente pensa com base nos perceptos, né? Ou seja, não é com a coisa, mas é com a imagem da coisa que está na nossa cabeça. Essa que é a forma do pensamento. Ou seja, eu vejo algo singular e pego nele o universal, que é o universal do copo, por exemplo. Né? Então, eu só consigo captar o universal pelo singular. Como é que eu vou captar algo universal se eu não tenho o singular que representa essa universalidade? Né? Então ele fala que a ordem do ser é inversa do conhecer. Né? Ou seja, eu tenho que conhecer para ser, ou algo do gênero. Né? Então, o singular é condição para a existência do universal. Não há no mundo, na realidade, a singularidade absoluta. Ou seja, um singular que é um universal, não há. Ou seja, uma espécie que é tão singular, algo, um ente que é tão singular que só existe ele é o próprio universal. Não há algo assim, né? Uma espécie única. Não há. E aí ele entra nessa distinção entre filosofia e poesia, tá? E ele começa a falar, né, da diferença entre ele, o Olavo de Carvalho, e o Bruno Tolentino, que é o poeta. O Bruno Tolentino, ele quer o quê? Ele quer viver, certo? Ele quer experimentar aquilo na realidade. Então, o poeta, né, ele quer ter uma impressão. Eu me sujeito a uma situação específica, eu me coloco em determinada posição, e nessa posição eu tenho uma impressão dela. E a expresso de forma poética. Por isso que ele repete tanto essa frase, né? A poesia é a expressão de uma impressão.
Ou seja, o poeta, ele quer o singular, certo? Ele quer o singular, a sua atitude, né, a sua percepção individual, sua visão singular da realidade. Né? É isso que ele trata com o Bruno Tolentino. Então, o Bruno Tolentino, ele fala que ele não quer seguir essa ideia de mundo como ideia, né? Ficou esquisita a ideia de mundo como ideia, né? Ele não quer viver o mundo como ideia. Ele fala que quer viver o mundo como espanto, se não me engano, rápido que ele fala, né? Que te rapta, que te leva para a realidade. Né? Ele quer viver, de fato, o singular. Já a filosofia quer ir pelo outro lado. Ele quer pegar o princípio universal e descer com ele. Expressá-lo. Expressar a universalidade das coisas. Tá? Ele quer pegar um outro caminho. Não é? Então, como se o filósofo vivesse no alto e o poeta vivesse no baixo. Mas como a gente viu aqui, principalmente na aula 31, não existe o alto sem o baixo. E não existe o baixo sem o alto. Se não é a vivência individual e real, não há a universalidade. Então, se um está olhando para um lado, outro olhando para o outro. Então, de alguma maneira, o poeta está pegando a singularidade e mostrando, tá vendo? Isso aqui, de alguma forma, é universal. Todo mundo consegue captar isso. Né? E o filósofo está ao contrário, pegando, essa é a universalidade. E é assim que você percebe a universalidade. Então, ele vem de um lado e para o outro. Certo? E aí, ele ainda fala de... é importante, antes de passar para esse último assunto, né, da ciência como poética, ele fala, é bom que a gente leia dois poemas, tá? Nessa aula é muito importante ler esses dois poemas. Um chama A Máquina, de Drummond, e outro é O Espectro, de Bruno Tolentino, que é justamente essa dicotomia que o Bruno Tolentino quer viver em sua vida. Um mundo não como ideia, mas um mundo como rápido, um mundo como uma realidade objetiva, digamos assim. Não sei se ficou bem interpretado isso. Né? Ou seja, eu quero captar uma unidade, certo? Uma unidade. E aí ele fala que a ciência ela de alguma maneira, funciona como a poética, né? Lembrando aqui da teoria dos quatro discursos, né? A poética, a retórica, a dialética e a analítica, né? A poética é onde está em um maior nível de conhecimento, mas tem a menor capacidade de certeza, né? Mas quando a gente vê essas questões analisadas pela ciência, a ciência descobre alguma coisa que por si só não pode ser interpretada, né? A ciência não interpreta a própria ciência. A ciência descobre algo que tem que ser depois interpretado. Por exemplo, os genes. Quando a ciência descobriu que o genoma humano é absolutamente semelhante ao genoma dos macacos. 98%, 99%, seu número exato. Mas a gente sabe que o homem não é um macaco. E que a distância entre o homem e o macaco é absolutamente enorme. Absolutamente enorme. Então, como é que se explica isso? Pela ciência não dá para explicar, porque a ciência provou uma coisa que parece real, mas que não é realidade. Então, ela vai dar material para que o filósofo trabalhe. Como é o caso dos mitos fundacionais, que é a expressão máxima da poética. Né? Seja a teogonia de Hesíodo, seja o mito fundacional bíblico. Né? Aquilo ali tem uma quantidade de conhecimento enorme, mas aquilo tem que ser interpretado. Aquilo tem que ser captado, certo? Pela filosofia. A filosofia vai dar orientação sobre o que é aquilo na realidade. Né? Essa poética, essa quantidade enorme de conhecimento. E aí ele fala também de tanto por que ele teve que estudar tanto a astrocaracterologia, né, que é o nome que ele dá, né, a influência dos astros, né, a astrologia, mas ele fala de astrocaracterologia, né, que não é essa astrologia moderna, como a alquimia. Essas coisas, elas existem. Tá? A influência dos céus no ser humano, ela existe e pronto. Né? A gente não consegue captar, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue resolver isso, mas ela existe. Ela é como se fosse uma poética. Ela é como se fosse uma linguagem. A linguagem que Deus escreveu o mundo, ele usou a mesma linguagem para escrever a gente. Então, entender essa linguagem é de alguma forma entender a realidade. A alquimia é a mesma coisa. Né? Então, principalmente simbolicamente, né? Tanto a alquimia como a astrologia.
Quem não viu aí lá no curso do Gugu, né, Lux Sapientia, né, Luz e Sabedoria, tem um curso de astrologia cristã, é sensacional. Ele mostra essa simbologia do cosmos com a simbologia do ser humano, é uma coisa sensacional. Falei, isso aí é verdade. Agora, como é que interpreta isso? Não sei. É como se fosse um mito fundacional também. Tem uma quantidade de conhecimento tremenda ali, mas é muito difícil você transmitir em objetividades, digamos assim. Ele tem que ser carregado de simbologia. A simbologia, então, ela vai ser capaz de dar alguma interpretação, né? De captar algo que é difícil de ser captado. Então, o Olavo de Carvalho fala, por que eu tive que estudar essas coisas? Tanto a astrologia, né, ou a astrocaracterologia, que é o curso que ele deu, quanto a alquimia. Porque isso aí existe. Isso aí é uma realidade. E, sob a perspectiva de Deus, se a gente pode falar assim, tudo é unidade. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma unidade. Então, eu tenho que entender uma coisa para entender outra, para simbologia disso, simbologia daquilo, para buscar um universal, para consolidar tudo numa coisa só. Deus só fez uma coisa só, de alguma maneira, né? É uma unidade só. Nós somos tudo uma unidade só, de alguma maneira, né? Sem exagerar demais, mas é como se fosse mais ou menos assim. Tá? Então, assim, o ideal, primeiro, leia o texto, né, Filosofia e Poesia, leia os 2 poemas, né, A Máquina, de Carlos Drummond, e O Espectro, de Bruno Tolentino, para ver essa diferença, e veja essa ideia do Olavo de Carvalho de estudar a universalidade, de pegar a linguagem astrológica, a linguagem alquímica, né, como simbologia da realidade, como coisas que de fato são. Ok? Acho que por hoje era isso. Um abraço e até a próxima.